relação às disfunções da marcha humana, nós temos por patologia, por dor, por alteração de postura. Vamos lá. A marcha antálgica. Antálgica é dor. Neste caso, é uma marcha autoprotetora. O paciente está com dor, então ele fica naquela posiçãozinha mais cômoda para ele. Nessa marcha, a fase de apoio do membro acometido é mais curta pela dor. E a fase de balanço do membro não acometido também diminui justamente por conta dessa questão anterior. Portanto, o comprimento do passo é reduzido e por conta do comprimento do passo reduzido, a velocidade também é reduzida. A marcha de Trendelenburg está relacionada com a debilidade do glúteo médio. A função do glúteo médio é equilibrar a bacia de forma contralateral. Então, ela faz uma sustentação de forma que a pelvis mantém esse equilíbrio do lado contralateral. Portanto, se há uma debilidade do glúteo médio, vai existir uma inclinação contralateral excessiva do tronco, mostrando então o sinal de Trendelenburg e, por consequência, uma marcha de Trendelenburg. Vai cair o lado contralateral da pelve do paciente quando ele estiver deambulando. E se for um acometimento bilateral, logicamente vai cair os dois lados, a gente chama de marcha titubeante. A marcha do glúteo máximo. Nesse caso, logicamente, é uma debilidade do glúteo máximo. O paciente empurra para trás no contato inicial do pé no solo, a fim de manter a extensão do quadril no membro de apoio. Ele coloca as costas mais posteriores justamente para manter esse centro de gravidade em equilíbrio. A marcha atáxica ou de ébrio são lesões cerebelares. O paciente tem uma deficiência no feedback sensorial, ou seja, quando ele toca o pé no solo, ele não tem essa sensação de que tocou. Para evitar essas dificuldades, ele aumenta a larga base de sustentação e fica um andar vacilante com tendência a quedas, como se fosse do bêbado mesmo, porque ataque está relacionado à ausência de equilíbrio. A marcha helicoidal ou ceifante está relacionado, como já vimos anteriormente, à lesão de primeiro neurônio motor. A alteração mais comum é a disbasia, a alteração do tamanho da base. Neste caso, o membro inferior plégico ou parético caminha traçando um semicírculo, uma hemicircundução e hemiplegia por debilidade de extensores. Lembra? No caso do membro superior afetado, ele vai ter um padrão flexor e ele leva por meio do tronco para manter o equilíbrio. Não há aquela oscilação normal dos braços dos membros superiores quando o paciente está deambulando. A marcha anserina ou de pato. É comum da distrofia muscular progressiva, mas também na luxação do quadril, quando esse paciente consegue deambular. Também ele tem alteração de uma disbasia, altera a base de sustentação para facilitar o movimento. O paciente caminha acentuando a lordose lombar e movimentando o quadril para a direita e para a esquerda como se fosse um pato. É muito comum aqui na distrofia muscular progressiva. Ele anda para um lado e para o outro com hiperlordose, mas esse andar ele desloca bastante um lado, desloca bastante o outro lado. No caso da marcha parkinsoniana, é comum nos pacientes com Parkinson, na síndrome parkinsoniana, existe uma alteração de pescoço, de tronco e os joelhos estão flexionados. O paciente, neste caso, arrasta os pés com passos curtos e rápidos, ele está em bloco, sem movimentos automáticos de braços, com a cabeça e tronco semifletidos. São aqueles movimentos em bloco próprio das alterações extrapiramidais. A marcha taloneante ou tabética é comum numa patologia chamada tabes dorsalis. Neste caso, o paciente apresenta alterações de propriocepção, alterações de sensibilidade profunda. Ele caminha com o olhar fixo no solo porque ele não tem essa propriocepção que vai permitir com que ele tenha a noção dessa sensação de que tocou o solo. E aí ele levanta os membros inferiores e bate os calcanhares fortemente no chão, na tentativa de minimizar essa ausência da propriocepção. A marcha escarvante ou do pé caído é comum em neuropatia periférica, com lesão do nervo fibular. Logicamente, se há uma lesão do nervo fibular, há uma paralisia ou uma debilidade ou uma paresia dos músculos dorsoflexores. Por conta da ausência dos dorsoflexores, o paciente apresenta uma flexão exagerada do quadril e do joelho para não arrastar o pé no chão, por conta da ausência desse movimento. A marcha em tesoura ou espástica ocorre em paralisia cerebral ou em doença de Little, é uma hipertonia extensora de membros inferiores,
paciente apresenta uma acentuada hipertonia dos músculos adutores, de forma que ele une as coxas, favorecendo o cruzamento de membros inferiores para o lado oposto. Inclusive, atrapalha até, quando em forma assim, mais crônica, até a higiene do paciente, porque ele anda literalmente como se fossem as perninhas cruzando, como se fosse em tesoura mesmo. A marcha vestibular ou em estrela é por alteração, lesão vestibular. Ele tem caminho com desvios laterais para o lado comprometido e ele tem quedas frequentes. E essa lesão vestibular é provavelmente mais comum por tumores do quarto ventrículo. Esses tumores vão comprimindo a zona vestibular e aí faz com que ele tenha esses caminhos laterais. E por conta disso, ele cai com muita frequência. Vamos conversar sobre a marcha claudicante. A causa dela pode ser por lesões arteriais periféricas. Neste caso, pode ser especialmente pela lesão do aparelho locomotor. Como é que acontece? O paciente caminha puxando por um membro inferior e tem que se observar o diagnóstico diferencial para com as outras marchas, como por exemplo, pode ser uma marcha antálgica, pode ser alguma questão de glúteo máximo, e aí é bom dar uma observada no diagnóstico diferencial para ver se é só aquele mancar, como se diz no popular de fato, ou se é alguma lesão de artéria periférica e, por consequência, circunstância de aparelho locomotor, fratura, essas coisas assim que tem essas consequências. Vamos lá para uma questãozinha para a gente tirar aqui as nossas dúvidas. Vamos lá. Questão 10. Um indivíduo, 55 anos de idade, portador de neuropatia periférica devido à diabetes, queixa-se de alterações de sensibilidade nas extremidades dos membros inferiores. Na avaliação funcional, foi identificado alteração no padrão da marcha com lesão do nervo, que inerva os músculos eversores e consequentes compensações. Quem inerva os eversores é o nervo fibular. E as compensações justamente dessa alteração de eversão. Então, se ele não faz eversão, ele já vai levantar aqui um pouquinho o quadril para poder permitir, porque tem esse fibular também tem essa questão aqui, é auxiliar, né, na flexão plantar, e aí ele levanta muito por conta desse pezinho dele caído. Relacionando a história do indivíduo com a imagem abaixo, qual o tipo de marcha ilustrada, compensações adotadas e o grupo muscular cometido. Com essa figurinha, essas informações fica muito fácil. É uma marcha hemiplégica ou parética? De forma alguma. Na marcha hemiplégica, o paciente tem aquela hemicircundução. É uma marcha cerebellar atáxica, o paciente é ebriosa, anda assim sem equilíbrio? De forma alguma. Marcha parkinsoniana, aquela dos passos curtos e rápidos? De jeito nenhum, não mostra. Mostra aqui a compensação pela questão, ó, do pezinho dele caído. Opção D. Marcha escarvante, compensa com flexão excessiva do joelho e quadril, elevação de pelvis homolateral, nervosa estando fraca os músculos flexores, essa mesmo. Opção E. Marcha tabética, compensando com passos fortes, né? Ele não mostra aqui na figurinha que ele está jogando o pé, não. É uma marcha mesmo com elevação de pelvis, flexão exagerada de quadril e joelho para compensar esse pezinho caído. Portanto, a opção correta, opção D, marcha escarvante, que fala justamente essa circunstância que você está observando aí. Questão 11. Paciente portador de lesão vascular cerebral apresenta comprometimento motor, resposta muscular normal às demandas corticais e feedback sensorial alterados. A avaliação funcional identificou-se alteração no padrão da marcha com fraqueza muscular e compensações. Olha o que você está observando aqui, ó. Essa posturazinha dele em flexão e essa marchazinha dele fazendo aqui a hemicircundução. Relacionando a história do indivíduo com a imagem acima, qual o tipo de marcha ilustrada, compensações adotadas e o grupo muscular acometido. Eu acabei de falar aqui nessa questão décima anterior justamente sobre essa marcha dele. Que marcha seria essa? A marcha hemiplégica ou parética, porque ele tem uma compensação da pelvis, ele eleva a pelvis para fazer uma abdução do membro inferior do mesmo lado da lesão, estando fraco o músculo tibial anterior e extensores dos dedos. A gente falou que neste caso
caso aqui, ele tem uma alteração de extensores. No membro superior, ele tem uma alteração de flexores, basicamente. Então, a opção correta é a opção A. Marcha cerebelar não poderia ser, porque ele não mostra aqui essa ausência de equilíbrio. Marcha parkinsoniana da mesma forma não, porque ele não está demonstrando na figura passos curtos e rápidos. Marcha escarbante também não, porque ele não mostra lá o pezinho dele caído. E a tabética também, de forma alguma, porque ele não coloca o pé com força no chão. Então, nesse caso, questão 11, opção correta, opção A. Muito bem. Questão 12 agora. Um padrão alterado de marcha pode resultar de lesão em vários sistemas, como nervoso, muscular e osteoarticular. Nós conversamos, caros amigos, que nada no corpo humano vai assim, é isolado. Nós estamos falando, por exemplo, quando a gente fala em vias aferentes, claro que as aferentes estão envolvidas. Quando a gente fala no neurônio motor primário, claro que aí tem envolvido outras vias, tem envolvido cerebelo e assim por diante. Então, o que a gente quer falar aqui para vocês, ó, que vários sistemas estão envolvidos. Se eu tenho alteração da margem, claro, a parte muscular e articular estão envolvida? Estão. O sistema nervoso está envolvido? Está. Até a visão está envolvida e por aí vai. Bom, mas vamos à questão. Que músculozinho é esse aqui? O que você acha desse músculozinho aqui? Esse aqui é o músculo glúteo médio. Qual a função desse glúteo médio? Ele sustenta, ó, a bacia contralateral. Ele faz com que essa bacia fique em equilíbrio. Por isso que você vê assim, ó, se ele está corretinho, você consegue manter essa pernazinha aqui retinha. Do contrário, ó, a contralateral cai. Por isso, se cai esse ladinho aqui, o lado contralateral é que está com o glúteo médio fraco, justamente porque ele contrai aqui para manter esse ladinho reto, ok? Então, vamos lá. Nos pacientes com marcha de Trendelenburg é esse sinal que eu acabei de explicar para você. O glúteo médio forte mantém esse equilíbrio. O glúteo médio fraco, a bacia contralateral cai. Então, conforme figura abaixo, a cinesioterapia solicitará para sua correção a ativação do músculo. Cinesioterapia é o tratamento, é o fortalecimento do músculo. O que músculo está envolvido aqui se houver essa fraqueza? A gente já conversou claramente que é o músculo glúteo médio. Então, nesse caso, a opção correta, opção C. Questão 13. No ciclo da marcha humana normal, a fase de contato inicial do calcanhar no solo posiciona o pé com apoio de calcanhar, promovendo o primeiro pivô de rolamento do tornozelo. Fica com o calcanhar em cima e os dedinhos fora do solo. Em caso de toque baixo do calcanhar, há uma redução na angulação da planta do pé em relação ao solo, movimento realizado pelo músculo. Esse movimento aqui, não sei se você está notando, é a dorsiflexão, em que o calcanhar toca o solo e o dedinho está fora dela, justamente o contrário da flexão plantar. Então, você imagina esse movimento de dorsiflexão e o responsável pela dorsiflexão motor primário é o músculo tibial anterior. Então, questão 3, a opção correta, opção A. Então, dentro das etapas do exame neurológico, nós conversamos sobre o diagnóstico, anamnese, os exames físicos e existem também exames complementares. Isso aí vai depender um pouco da sua área de atuação, qual é a sua função na área da saúde. Você é médico, você é um profissional de educação física, se você é um fonoaudiólogo, se você é um fisioterapeuta, se você é um enfermeiro. E aí, dentro disso, a sua especialização. Por exemplo, se você trabalha com aparelho locomotor, o paciente tem uma alteração uma lesão de nervo periférico, por exemplo, que está alterando o movimento, por uma fratura, por exemplo, você vai pedir um raio-x para ver a fratura, para ver a parte óssea, mas você pode pedir também aí uma eletroneuromiografia, e aí vai ver se esse nervo está funcionando, se é uma neurotimese e assim por diante. Então, tem uma série de exames demais aí, exames laboratoriais, você pode pedir e solicitar de acordo com a sua especialidade. Como não é o nosso objetivo dessa revisão especificamente, nós sugerimos que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente, que a gente com certeza está aqui para lhe ajudar. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.